tema deste congresso é: jovens, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Amém? E está o tema em destaque: é jovens guerreiros vencendo para sempre. Amém, igreja? Levante essa mão e diga comigo assim, ó. O tema desta mensagem que eu quero trazer nesta tarde para os irmãos. Fala comigo assim, ó. Renovando. Misericórdia, mais forte. Renovando. Aliança. E recebendo a aprovação. Mais forte. Renovando. A aliança. E recebendo a aprovação. Se acende a palma, Jesus glorifica a Ele porque Ele é Deus. Adora Ele porque Ele é vivo. Queridos irmãos, irmãos, quando eu li a Bíblia e pedi a Deus a sua palavra, eu tinha em mente o tamanho da responsabilidade que acarretava sobre os meus ombros. Eu sabia que não seria uma tarefa fácil, mas eu pedi a Deus uma palavra a qual pudesse falar com a necessidade da igreja. Eu pedi a Deus uma palavra a qual pudesse falar com a necessidade do corpo da igreja de Deus. E Jesus falou para mim, em meio a tanta cerca de uma aliança, a qual Deus destaca esta aliança como sendo uma aliança de importância, como sendo uma aliança que deveria ser observada, e não somente observada, mas uma aliança que deveria ser, louvado seja Deus, cumprida, deveria ser, louvado seja Deus, obedecida. A Bíblia diz que Deus, Ele coloca diante, louvado seja Deus, do povo, uma indagação. A indagação de Deus tem base. A indagação de Deus não é uma indagação sem haver um porquê, sem haver uma, louvado seja Deus, razão certa para que Deus ficasse irado, ficasse decepcionado com uma nação. A indagação de Deus não era um exagero, a indagação de Deus não era, louvado seja Deus, imprópria, mas Deus, Ele tinha um motivo, Deus tinha uma razão, Deus tinha, louvado seja Deus, uma razão concreta, uma razão, louvado seja Deus, verdadeira, para que Ele estivesse entristecido com aqueles que ali estavam para recebendo aquela mensagem. Deus estava indignado, Deus estava entristecido, Deus estava decepcionado. Imagina Deus decepcionado, imagina Deus olhar para um povo e dizer: eu estou decepcionado com você. Imagina Deus olhar para você hoje, olhar para mim hoje e ver que nós poderíamos estar na presença dEle em um âmbito melhor, um âmbito maior, de, louvado seja Deus, santificação, em ver que nós poderíamos estar um pouco mais edificado, um pouco mais vivendo em temor e obediência, e Ele olhar para nós e olhar e dizer: eu estou decepcionado com o teu comportamento, eu estou decepcionado com a sua falta de fé, eu estou decepcionado com a sua postura na minha presença, eu estou decepcionado com você, eu estou decepcionado a tal ponto que me entristeço ao ver as suas obras más. Eu estou decepcionado a tal ponto que sinto, louvado seja Deus, ira dentro de mim ao ver o seu proceder infiel diante de mim. Imagina Deus olhando para você, imagina Deus olhando para mim, olhando para nós e dizendo para nós: olha, eu tenho vos dado uma aliança, tenho colocado diante de vocês um caminho, mas não, louvado seja Deus, caminhaste por este caminho, preferiste a facilidade do mundo, preferiste os cuidados desta vida, preferistes a vaidade desta terra, vivestes e vivestes regaladamente no pecado e deleites da carne. Imagina Deus olhando para esta nação agora, imagina Deus olhando para este povo agora e dizer para este povo: eu dei meu filho para morrer por vocês, mas vocês me decepcionaram, porque
pratica a palavra, não vela pela aliança, não conserva a aliança, e muitos já quebraram a aliança. Aquele povo que Deus estava indignado com ele, aquele povo de Edilson, que o povo estava indignado com ele, era um povo que tinha recebido de Deus, louvado seja Deus, livramento, tinha recebido de Deus cura, tinha recebido de Deus certeza de que Deus, ele era um Deus do livramento, ele era um Deus do milagre. Mas aquele povo, meus irmãos, eles perderam o temor, eles perderam o temor, eles declinaram as suas vidas a outros deuses estranhos e viveram uma forma de prostituição, porque trocaram a aliança de Deus por deuses de Baal, por deuses de Balaíns, por deuses de Astaroites, por deusas, louvado seja Deus, da antiga Grécia, que havia em todo aquele território. E Deus olha para aquele povo, e Deus começa a mostrar para o povo a sua indignação. Deus começa a mostrar para o povo que ele está decepcionado. Deus começa a mostrar para o povo que Deus não está feliz, que o procedimento do povo desagrada a ele, que o procedimento do povo desonra a ele, que o procedimento do povo coloca ira no coração de Deus. E Deus começa a ter, sabe o quê? Ele começa a ter nojo. Você sabe que alguém ter nojo, quando você ter nojo, você está vendo algo que você não suporta nem ver. O nojo te causa um desconforto e você começa a sentir náuseas estomacais. Imagina Deus com nojo do prosseguimento, do procedimento daquela nação. Imagina Deus olhando para aquele povo dizendo: eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca, eu tenho vontade de vomitar vocês da minha presença, porque eu estou decepcionado com vocês. Alabaço pecado. Quando alguém decepciona você, quando alguém comete algo que você olha e diz assim: fulano não podia ter feito isso comigo, dói, não dói? Você fica chateado, você fica chateada. Agora imagina Deus olhando na terra e vendo você andando conforme a vontade do seu coração errante. Imagina Deus olhando na terra e olhando e vendo que Ele deu para o mundo, Ele deu para, louvado seja Deus, a igreja, uma aliança perpétua, uma aliança eterna. E Ele olha para o homem e o homem não valoriza esta aliança. Ele olha para o homem e o homem não dá valor a esta aliança. Querem ser salvos, mas não querem confessar o Salvador. Querem ter parte no céu, mas não querem pelejar aqui na terra por amor à santidade divina. Deus está decepcionado com algumas pessoas. Deus está decepcionado com alguns caráteres. Deus está decepcionado, irmão João, com algumas atitudes de pessoas que se dizem crentes, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, que se dizem conhecedores da aliança de Deus. Deus está decepcionado com o comportamento de alguns que não preocupam mais com a aliança, quebraram a aliança, quebraram com Deus o pacto de santidade, quebraram com Deus o pacto, louvado seja Deus, de purificação, se contaminaram com a vaidade deste mundo, se contaminaram com os prazeres desta vida, se contaminaram com as coisas ilícitas, imorais, indecentes desta terra. Perderam o equilíbrio espiritual, perderam a postura de cristão. Deus está indignado, Deus está indignado, Ele está profundamente decepcionado com a igreja dos últimos tempos, com a igreja que não guarda mais
com a igreja que não preocupa mais com a aliança, com a igreja que não quer mais viver a doutrina da santificação, com a igreja que não vive mais como aqueles que têm a mente lá no céu. Olha o que aconteceu. Aos poucos, alguns tiraram a mente da igreja do céu. Paulo disse para a igreja pensar aonde? Lá no céu. Paulo disse: já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo disse: pense no céu. Mas tiraram a mente da igreja do céu e colocaram na terra, dizendo para a igreja que crente tem que ser rico, dizendo para a igreja que crente tem que ser o mais rico da cidade, dizendo que o crente ele tem que ter carrão, ele tem que ter casona. Isso é identificação de Deus na vida dele. Isso é mentira, isso não é verdade, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não é para enriquecer o homem aqui na terra, mas é para enriquecer ele diante de Deus. Alguns perderam a moral com Deus, perderam o equilíbrio na sua vida, está distanciado de Deus. Olha aí, minha irmã, olha para você, meu irmão, olha para você, minha irmã, olha como você se vestia e olha como você se veste hoje. Olha como a imoralidade, a imundícia, a pecabilidade está sobre a tua vida, e você não dá conta que já quebrou a aliança com Deus, e você não dá conta que você tem que renovar a aliança com Ele. É porque prega e está no pecado, é porque canta e está no pecado, mas alguma coisa acontece, entenda uma coisa, Deus nos deu tom, mas tom não salva ninguém. Entenda uma coisa, pode alguém pregar em adultério e Jesus curar, pode alguém pregar em adultério e Jesus batizar com o Espírito Santo, pode alguém pregar em adultério e pode Jesus levantar uma cadeira de roda, mas eu quero dizer para você, eu quero ver alguém em adultério entrar no reino de Deus, eu quero ver alguém pecado entrar no reino da glória. A igreja de Deus, ela é uma igreja santa, mas muitos olham e dizem: fulano, ele prega, ela prega, todo mundo conhece a história, sabe como é que é na igreja, sabe como é que é em casa. Mas fala para o teu irmão: se Deus, muitos não querem renovar a aliança com esse Jesus. Ezequiel era um homem que Deus levantou para anunciar para o povo o arrependimento, o homem que Deus levantou para anunciar para o povo que eles precisavam converter os seus corações, mas o povo não queria receber a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque já tinha quebrado a aliança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque já tinha se desligado do Senhor, já não tinha mais temor. É assim na vida daquele crente turrão, aquele crente bravo, aquele crente valente, valentão, nervoso. Você repreende ele no pecado, ele quer te bater. Você repreende ele que está errado, ele quer te pegar depois do culto. Esse aí não é crente convertido na palavra, é crente que apenas se convenceu. Ele é crente, não se converteu do teu mau caminho, não se converteu do teu pecado. É por isso que Jesus hoje chama como renovar a aliança. É por isso que Jesus hoje chama como renovar a aliança. É por isso que Jesus hoje chama como renovar a aliança. Pegue na mão do teu irmão, aperte a mão dele, pega na mão do teu irmão, pega, aperta a mão dele, diga para ele assim: ó, vamos renovar a aliança, fala para ele: vamos renovar a aliança, vamos renovar a aliança, e para baixo, a calabassuia, já estou vendo o crente renovando a aliança, já estou vendo o crente renovando a aliança, já estou vendo o Pedro renovando a aliança, já estou vendo o pastor renovando a aliança, já estou vendo o
Para renovar a aliança é preciso uma coisa, arrependimento. Para renovar a aliança é preciso uma coisa, conscientização. É preciso conscientizar. Eu estou errado, eu não estou certo, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Isso não pode ficar na minha vida, isso não pode ficar na minha vida, isso não pode ficar entre eu e o céu, isso não pode ficar entre eu e Jesus. É preciso você ter conscientização do teu pecado. É preciso você ter conscientização do teu erro. É preciso você ter conscientização de você está errada, de você está errado, que essa maneira está desagradando ao lado do Senhor. Jesus está aqui. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Alabaca, alabaçuia. Ora, Badai. Já tem crente entendendo a mensagem aqui. Já tem crente entendendo a mensagem. Ora, cantora, alabaçuia. A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de adoração. A igreja não é passarela para andar para lá e para cá. A igreja é lugar de adoração. A igreja não é desfile de moda para mostrar a roupa melhor, a roupa mais cara. Mas a igreja é lugar onde o crente adora e o céu se abre. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus falou para mim que Ele vai avivar. Ele vai avivar esta igreja. Eu deixo você receber. 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 Pode receber. Pode receber. Tem sinal de renovo ali. Tem sinal de renovo ali, irmão Wallace. Tem sinal de renovo ali, irmão João. Tem sinal de renovo. Alababa canta. Tem aliança sendo renovada ali, ó. Tem aliança sendo renovada ali, ó. Tem alguém renovando a aliança com Deus ali, ó. Tem alguém renovando a aliança com Deus ali. Meu Deus do céu. Choraba cantar na barraia. Olha, irmã, olha o irmão, renovando a aliança com Deus, dizendo: Deus, eu quebrei a aliança, mas a partir de agora, nunca mais, Senhor, a vaidade não, o pecado não, a mentira não, o engano não, as roupas de decente não, as roupas de moral não, as roupas curtas não, a partir de agora, eu renovo a aliança. Tem gente renovando a aliança. Eu sinto o cheiro de fumaça queimando. Jesus está queimando carne aqui. Jesus está queimando pecado aqui. Jesus está queimando. Meu Senhor, o povo de Israel, escute, o povo de Israel passou por um cativeiro, porque não quiseram renovar a aliança com Deus. O povo de Israel perdeu parte dos seus irmãos, porque não quiseram renovar a aliança com Deus. Talvez você não está entendendo, mas é aquela pessoa que está doente na sua casa. É a mão de Deus mostrando para você que é tempo de renovar a aliança. Talvez você não entenda, mas esta dívida que você não consegue pagar é a mão de Deus dizendo para
Deus aqui. Labaxura vai. Há uma glória de Deus para impactar esta cidade de São Francisco. Esses jovens vão receber aqui hoje uma glória de Deus para impactar esta cidade de São Francisco. Pessoas que aqui estão vão receber uma glória de Deus para quando entrarem na sua cidade os demônios não suportarão. Quando pisar os pés na tua cidade, na entrada da tua cidade, Satanás vai bater em retirada, porque ele vai ver na sua vida a aliança renovada, a aliança renovada. Amante o galho, a camada séria. Eu estou vendo Deus querer que a sua. Já estou vendo que Deus está querendo sorrir. Já estou vendo o Espírito Santo dando sorriso. Sabe por quê, meu João? Porque tem pessoas aqui nesta hora que renovam a aliança. Então vai. Que malaçuga. Vai ter salvação na tua casa. Vai salvar. Deus vai salvar aquele que está bebendo. Deus vai salvar aquele que está prostituindo. Deus vai salvar aquele que está adulterando. Porque a partir de hoje você verdadeiramente tem compromisso com Deus. Escute-me. Não adianta viver de aparência. Não adianta cantar na igreja e pegar fora. Não adianta cantar na igreja e viver de que a sua decai de qualquer maneira lá fora. Não adianta pregar na igreja e viver de qualquer maneira lá fora. Olha lá, praia. Abaixo na bagaia. A igreja está subindo ou o céu está descendo? Mas algo sobrenatural está acontecendo aqui. Alabashura bagaia. Quando o povo renova a aliança dentro de Deus, Deus ele diz para o povo: renovarei convosco a minha aliança. E estabelecerei uma aliança eterna. A aliança que você quebrou com Deus. A aliança que você tinha que guardar os mandamentos dele. A aliança que você mesmo disse: Senhor, eu te aceito como seu meu Salvador, único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus, o Senhor é prioridade. Jesus, o Senhor é prioridade na minha vida. O centro da minha vida, a prioridade é o Senhor. Mas no passado tempo você não fez isso. Com o passar do tempo você mesmo negligenciou aquilo que você falou diante de Deus. E Jesus hoje está aqui para te confrontar, dizendo: eu estou indignado. Alabashura. Eu não vim aqui para entregar chave de carro. Eu não vim aqui para entregar chave de casa. Eu não vim aqui profetizar casamento. Eu não vim aqui profetizar abundância de dinheiro. Eu vim aqui pregar a palavra. Eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus. Porque é só o Evangelho. É através do Evangelho que a igreja de Cristo está sobrevivendo. Olha, meu irmão, o que o povo passa dentro do cativeiro é terrível. O que o povo sofre no cativeiro. Quem conscientizou aí? Eu peguei. Jesus, eu preciso que o Senhor renove a aliança comigo. Alabashura badai. Jesus está chamando você para renovar a aliança. Para renovar a aliança com Ele nesta hora, e receber a aprovação. Oh, Rababacatarabaxuri, Bicalabadarabasuri, Catarabadá.
Tem uma coisa, irmão, dentro de nós que se chama livre-arbítrio. E algo que Deus não invade em nós é o nosso direito de escolha. Eu posso pregar a palavra mais dura que tiver. O pastor pode ensinar a palavra mais dura que tiver. Mas se você não decidir seguir, você não vai seguir. Se você não decidir obedecer, você não vai obedecer. Eu estou nesta noite trazendo uma mensagem ao coração da igreja. E o intuito da palavra é transformar o seu interior. Deus não está querendo transformar a sua maneira, louvado seja Deus, do teu aspecto físico. Deus não está aqui querendo, louvado seja Deus, dar aula de etiqueta para você. Deus está aqui querendo transformar o teu interior. Deus está aqui querendo transformar o seu coração. Deus está com esta palavra, com o intuito de transformar a sua alma. Jesus quer transformar você. Ele está chamando você para renovar a aliança nesta noite. Jesus está chamando você para renovar a aliança. Alabassuraba da cantarápia. Erralante o idevéria surianda alabadas.